Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa teoria simplesmente fascinante sobre o que significa de verdade amadurecer. O nosso foco vai ser um ponto de virada crucial que, segundo essa visão, define a própria civilização, a sétima camada da personalidade. E para começar, já lanço uma provocação. Qual é a real diferença entre ser um adulto de verdade e alguém que simplesmente envelheceu? A gente sabe que não é só a idade. E a resposta, de acordo com a teoria que a gente vai explorar, está numa transição psicológica muito profunda. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos entender o modelo geral dessa escada da personalidade. Depois, a gente foca no grande divisor de águas, que é a camada 7. Na sequência, vamos ver como ela basicamente desenha a planta baixa da sociedade, qual é a psicologia por trás do dever, alguns exemplos práticos para a coisa ficar mais clara e, por fim, o preço que se paga por essa maturidade. Preparados? Então vamos lá. Bom, para entender a sétima camada, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o sistema todo. E a primeira coisa a saber é, não estamos falando de tipos de personalidade, tipo introvertido ou extrovertido. Estamos falando de estágios de amadurecimento. A ideia central aqui é radical. Personalidade não é uma coisa que a gente tem, como se fosse a cor dos olhos. É algo que a gente conquista. Pensa numa escalada, sabe? Uma subida por 12 níveis de consciência. E cada degrau que se sobe é uma verdadeira vitória sobre si mesmo. E aqui está o pulo do gato. Avançar uma camada não é como baixar um aplicativo novo no celular. É muito mais profundo. É como formatar o HD e instalar um sistema operacional completamente novo. Tudo que existia antes é reorganizado, recalibrado para servir a uma nova lógica, um novo centro de gravidade. E agora a gente chega ao coração da nossa conversa. O ponto de virada, a transição talvez mais difícil e mais importante de toda essa jornada de desenvolvimento. A famosa camada 7. Para entender a camada 7, a gente precisa olhar para a camada anterior, a 6. Lá a pessoa encontra uma certa paz, uma estabilidade. O foco é, eu sou bom no que eu faço, eu sou competente, eu consigo gerar resultados. É um mundo bem resolvido, mas fechado em si mesmo. A camada 7 chega como um terremoto. Ela quebra essa bolha de competência pessoal e joga na cara um fator totalmente novo e desestabilizador. O que o mundo lá fora espera de mim. E essa tabela, olha, ela resume tudo de um jeito genial. Repara na evolução das perguntas que a pessoa se faz. Começa com o quanto me amo, bem infantil. Depois evolui para o quão forte eu sou, focado no poder. Aí vem o que eu consigo produzir, sobre a própria eficiência. Percebe? É sempre eu. E então, bam! A camada 7 chega e muda completamente o jogo. A pergunta passa a ser, qual é o meu dever? Pela primeira vez, o foco dominante sai do eu e vai para o nós. É uma revolução. Tá, mas como é que essa virada de chave acontece na prática? O grande mecanismo da camada 7 é o que a gente chama de papel social. E aqui, cuidado! A primeira coisa que vem à cabeça quando se fala em papel social é falsidade, teatro, né? Mas aqui, a ideia é justamente o contrário. Pensa no papel social como um esqueleto. Ele dá forma, dá estrutura para toda aquela confusão de sentimentos e impulsos que a gente tem dentro. Ao assumir o papel de mãe, de médico, de engenheira, a pessoa se torna previsível. E por ser previsível, ela se torna confiável. E essa confiança, meus amigos, é o cimento que constrói a civilização. Quem está na camada 7 entende essa lei de ferro da vida em sociedade. Não existe almoço grátis. Não existe direito sem um dever correspondente do outro lado da equação. Pensa bem, se alguém tem o direito de ser atendido num hospital, é porque existe um médico, um enfermeiro que tem o dever de estar lá para atender. É uma via de mão dupla, sempre. É como se a pessoa aprendesse a falar um novo idioma. A conversa muda de tom. Deixa de ser sobre o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo. E passa a ser sobre o que é justo, o que é devido, quais são as obrigações e os direitos de cada um naquela situação. Muda a gramática inteira da existência. Beleza. A gente já entendeu o quê. Mas e o porquê? Qual é o motor que liga lá dentro? O que impulsiona essa pessoa a agir com base no dever? Essa teoria fala de duas fomes que a gente tem. Uma é a fome pelo que é fácil, gostoso, imediato, o prazer, o conforto. A outra é uma fome diferente. É a energia que nos move na direção de coisas difíceis, que exigem esforço, os tais bens árduos. E vamos combinar.
Cumprir um dever, sustentar uma família, ser íntegro, nada disso é fácil. Precisa dessa segunda fome, dessa força de vontade para sacrificar o prazer de agora em nome de um bem maior lá na frente. E essa lógica se aplica a algo que a gente acha que entende bem, o amor. Olha que fascinante. Nas camadas mais baixas, o amor é um sentimento. Eu te amo porque eu me sinto bem ao seu lado. É volátil, depende do humor. Na camada 7, o amor vira ação, vira dever. É o pai que acorda às 5 da manhã para trabalhar num emprego que não gosta, mas que paga a escola do filho. O amor não está no sentimento dele naquele momento. Está na ação, no compromisso, na estrutura de vida que ele constrói por causa do outro. É amor como sacrifício. Ok, a teoria é ótima, mas como a gente enxerga isso no dia a dia? Vamos trazer a coisa para o chão de fábrica com exemplos que todo mundo vai reconhecer. Aqui estão as expressões mais puras da camada 7. Pensa na figura do pai ou da mãe que diz não, mesmo sabendo que o filho vai ficar de cara feia porque está pensando no caráter que está formando. Pensa no soldado que não age por ódio pessoal, mas veste uma farda que o transforma no braço de um dever institucional. Ou no juiz que precisa engolir as próprias opiniões e sentimentos para ser a voz da lei. Em todos eles, o eu pessoal dá um passo para trás para que a função, o dever, possa vir à frente. Mas, claro, nem tudo são flores. Existem as distorções, o lado sombrio. De um lado tem o impostor. É o cara que tem o crachá de gerente, mas age como um tirano da camada 5, querendo só poder e humilhação. Ele ocupa o papel, mas não tem a consciência do dever. No outro extremo, tem o burocrata. Ele se funde tanto com o papel, com a regra, que vira um robô. Perde a humanidade, perde o bom senso. Ele não tem um cargo, ele é o cargo. E pra gente ir fechando, como tocar num ponto mais profundo? Essa camada de dever, de sacrifício, ela não vem de graça. Ela tem um custo. E um tipo bem específico de sofrimento. A dor de quem vive de verdade na camada 7 não é o medo de fracassar. É uma dor moral, sabe? É a dor da injustiça. É a pessoa que cumpre sua parte no trato, que paga os impostos, que age com honestidade e vê o sistema não funcionar, vê o desonesto se dar bem. É a dor de se sacrificar e sentir que a sociedade não corresponde, não faz a parte dela. É a dor da não reciprocidade. E aí? Depois de uma vida inteira dedicada a ser um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe, pode surgir uma nova crise. A pessoa olha para trás e pensa, ok, eu fiz tudo o que esperavam de mim. Mas e o eu por trás de todos esses papéis? Quem era? Essa pergunta é a porta de entrada para a próxima camada, a camada 8. É o sinal de que o dever é uma etapa fundamental, mas não é o fim da linha. E para fechar, essa frase amarra tudo de uma forma muito poderosa. No mundo que grita o tempo todo sobre desejos, sentimentos e autorrealização imediata, a 7ª camada é um lembrete. Um lembrete de que as famílias, as empresas, as instituições, a civilização inteira, tudo isso só fica de pé porque é sustentado nos ombros de pessoas que aceitaram o fardo do dever. É a arquitetura invisível do sacrifício que impede o nosso mundo de desmoronar.